O que a Bíblia fala sobre? Deus escolheu os pobres na fé para herdar a vida eterna. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça e permaneça em nossos corações. Irmãos, mais uma vez, não esqueça de dar o joinha, like, compartilhem esse vídeo, se inscreva no meu canal para estimular aqui o crescimento do canal e para que pessoas, outras, venham poder entender um pouquinho da palavra de Deus, mesmo que fosse só na minha leitura. Se vocês, muitas vezes vocês não vão concordar com o que eu falo depois, mas eu só estou transpassando as coisas da Bíblia e com um pouquinho de conhecimento que eu adquiri nas minhas leituras, né? Estou lendo, como eu já falei, né, no início, pela quinta vez. Então eu tento passar algum conhecimento. Não sei, olha, se for colocar o conhecimento bíblico mesmo, misericórdia, eu não sei nada, estou aprendendo, né? Mas o pouquinho que eu sei, eu peço para que Deus me oriente também através, me dê uma certa guia no Espírito Santo, para que eu não venha falar aqui também coisas que não convêm, tá bom? Então me perdoe mesmo assim, se de repente eu falo muito, como vocês podem ver, eu estou falando muito já, mas vamos lá, como eu prometi no outro vídeo e nos outros, eu vou ser menos prolixo e mais preciso e conciso, tá bom? Vamos lá, meus caros queridos irmãos, vamos lá. Deus escolheu os pobres na fé para herdar a vida eterna. Tiago, capítulo 12, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Bom, curtinho, né? E como sempre, muito denso, né? Todas os versículos bíblicos, assim, tem uns mais, outros menos, mas eles sempre trazem para nós um rico significado. Então, se nós formos observarmos na Bíblia, não é que Deus é contra o dinheiro, Deus é a favor da miséria, da pobreza, que as pessoas, só os pobrezinhos ou não, muito pelo contrário, Deus ele quer nos abençoar nessa vida também, mas para isso ele nos prova, ele quer que nós mostramos a ele que nada dessa vida material vai abalar nossa vida espiritual. E se Deus tiver uma promessa, um plano na nossa vida de sermos ricos também na matéria, para que nós venhamos abençoar a obra dele aqui na terra, e ele se engraçar, ele vai fazer, bem como ele fez com José do Egito, né, que de escravo virou governador, fez assim com o rei Davi, que era um pastor de ovelhas, né, e de repente virou rei, né, o rei Davi, fez assim com Salomão, que Deus falou, pode pedir o que você quiser, e ele pediu o quê? Sabedoria. Deus se engraçou tanto disso que antes dele, assim, nunca houve um homem tão rico materialmente falando. E outros casos mais, né? Deus ele sempre escolhe o menor, né? Na casa, assim, foi com Isaac e Jacó, né? Que na lei era sempre o mais velho, né? Que é o filho primogênito, né? Que vai herdar. Então, esse Deus ele surpreende a nós a todo momento. A lógica dele não é a nossa lógica, né? Então, quando ele, às vezes nós aqui enaltecemos materialmente falando os ricos, né? A gente não dá ouvido aos pobrezinhos, né? E quantas vezes nós vemos pessoas pobres, financeiramente falando, mas quando abre a boca é uma sabedoria absurda. Para mim, essa ciência humana, filosofias gregas, desculpa, assim, como eu falei, eu respeito, mas para mim não agrega em nada, absolutamente nada. Como eu já falei em outros canais, eu estudei um pouco da filosofia. Uma vez Aristóteles, ele ficou... eu vi um programa aqui na internet assim de estudo de Aristóteles, né? Ele ficou 45 minutos apenas para falar que a nossa alma é eterna. E Jesus falou isso em 6, 7 segundos, numa frase, numa oração. Né? Então a fé ela transcende muito ao conhecimento humano. Então Deus ele escolhe às vezes os pobres, porque os pobres eles estão com o coração mais quebrantado, não tem aquela ligação com a matéria, porque Deus tirou
aqueles canais que iriam tirar a atenção dessa pessoa ao foco, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva ao reino da glória, a uma vida eterna. E se nós estivermos focados às riquezas da matéria, a gente muitas vezes pode se perder. Não é que o rico não vai entrar no céu, não. Então vamos entender que Cristo falou ali, no tempo dele, né? Falou assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Todavia, nada é impossível para Deus. Então não é que é difícil, mas não é impossível. Mas se vocês forem ver, meus irmãos, realmente, às vezes quando a gente está com dinheiro, a gente pensa o quê? Em viajar e curtir a vida, ir para o shopping, fazer compras na internet e acaba esquecendo do real significado da nossa vida, que é a salvação. A vida nossa é um sopro. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar, assim como todos nós, não é verdade? E qual seria o propósito de viver tudo isso, né? Com tanta complexidade, podemos dizer que é praticamente infinita complexidade. E nada disso fosse ter um objetivo, tá bom? Meus caros queridos irmãos, então basicamente é isso. Deve ter outras passagens bíblicas que falam, né, até mesmo em forma de parábolas, assim, é o que eu consegui captar e de uma forma simples e objetiva passar para os irmãos, tá bom? Através apenas de um versículo e tá aqui, para quem quiser. Espero logo lançar meu livro, né? Como eu já falei, tá aqui ele, né? Esse aqui é o novo, tem o velho, eu já mostrei, né? No hashtag 0, né? Que a Bíblia fala sobre hashtag 0. Peço para que os irmãos voltem, assim, e pega o que a Bíblia fala sobre hashtag 0, porque ali tem toda a explicação, né? Bem prolixo, falando tudo, né? O porquê que eu comecei a escrever e enfim, tá bom? Meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, prevaleça e permaneça em nossos corações. Não esqueçam de dar o likezinho, joinha, compartilhar e ativar o sininho e se inscrever, acho que eu já falei, no meu canal. Que a paz de Deus nos abençoe. Amém.